Bom dia, quinto ano. Tudo bom com vocês? Então tá bom. Hoje nós vamos rever aquele conteúdo que nós aprendemos na aula passada. Vamos revisar isso aí para ficar bem firme. Vamos fazer uns exercícios na apostila e depois disso, atividade lá no Google Forms, valendo nota de asa. Então, não deixa de entrar lá no Google Meet e conversar comigo. Faz atividade junto comigo. Combinado? Vamos lá? Então tá bom. O que nós aprendemos sobre don't, doesn't, do e does? A gente aprendeu quando que usa cada um deles, não foi isso? Vamos dar uma espiada? Let's review. Olha lá, nós usamos don't e doesn't quando a gente quer fazer frases negativas no presente simples para falar que uma pessoa não faz determinada coisa. Então, o presente é aquele tempo que eu uso para falar das coisas que uma pessoa faz, que eu faço, que você faz, que eles fazem, que nós fazemos. Agora, para eu falar que eu não faço, você não faz, eles não fazem, como a gente faz? Faz ou não faz? Não, como a gente faz para falar que ele não faz? Entendeu? Vamos lá. Olha lá. Se eu falar you speak English, quer dizer você fala inglês. Beleza, mas e se você não falar inglês? Como é que eu falo? Você não fala inglês. Boa! Para fazer a negativa, eu vou colocar o don't. E esse don't vem logo antes do verbo. O verbo falar é o verbinho speak. Eu peguei o don't e coloquei logo antes do verbo. Não foi isso? Legal, daí eu falo, você não fala inglês. Próxima. Eu não uso, gente, no antes do verbo. Tem que ser don't. Tá legal? You know speak English, tá? Errado. Não pode. Tá bom? Isso aqui não. Tem que ser com don't. Gente, então, para esses sujeitos aqui, ó. I, you, we e they, eu vou usar o verbo auxiliar, eu chamo ele de auxiliar, tá bom? Esse don't aqui é o meu verbo auxiliar. Por quê? Porque ele está ajudando a carregar isso aqui que é o not, né? Isso aqui é um not contraído. E depois o verbo principal é quem está falando o que a pessoa não faz. Então, se eu falar you don't speak English or you don't speak Spanish, você não fala espanhol. Beleza. Agora, afirmativa. They speak Arabic. Eles falam árabe. Eles conseguem falar árabe. Eles falam árabe. Legal. Se eu quiser falar na negativa, I don't speak English. I don't. You speak Spanish. Você fala espanhol. You don't speak Spanish. Viu? É só colocar o don't na frente. They speak Arabic. They don't speak Arabic. Legal? Então, é essa que é a diferença. Eu coloco o don't na frente e já serve como negativa. Vira não. Mas, nós estamos vendo que isso é para o sujeito I, you, we e they. Quem que ficou faltando aqui? He, she ou it, né? Esses daí são diferentes de tudo que a gente já conheceu. Vamos lá. Para he, she ou it, a gente não vai usar don't. O don't é só para esses daqui, ó, gente. Para he, she, it, a gente vai usar doesn't. E o verbo vai ficar igualzinho. Então, olha os exemplos. He speaks Spanish. Lembra que quando é he, a gente tem que colocar um Szinho aqui no final? A gente até estudou. Os shows da Xuxa são chatos, daí eu coloco o ES. Se é consoante com Y, eu troco o Y e depois coloco o ES. Lembra dessas regrinhas? Então, lembra que com he, she, it, eu preciso colocar o S na afirmativa. Mas e para eu falar que ele não fala espanhol? He doesn't speak Spanish. Olha aqui, speak, sem o S, gente. Quer dizer, eu cortei o S fora. Por quê? Porque o S está aqui, ó. Eu usei o S lá no doesn't. Ok, gente? Quer dizer, eu vou usar o verbo na sua base form. Base form é o infinitivo sem o to, tá vendo? Ó, to go vira go. To need vira need.
To speak vira speak. To live vira live. Eu tiro o to. Legal? E mesmo para a terceira pessoa do singular, eu vou usar essa base form sem o S. Por quê? Porque o S está aqui no doesn't. O doesn't já está carregando o Szinho para mim. Tá bom? Vamos ver outra. She speaks Italian. Ela fala italiano. Se eu quiser falar que ela não fala italiano. She doesn't speak Italian. Olha o Szinho caindo fora, gente. Pulou fora, não foi? Não tem mais. Esse aqui é speak, porque tem o Szinho aqui. Legal? Agora, e o do, you, does? O do, you, does eu uso para fazer questions, para fazer perguntas, gente. Presta muita atenção aqui, ó. Nós usamos o do ou does para fazer perguntas no simple present, para perguntar se você faz uma determinada coisa, se ele faz, se eles fazem, se nós fazemos e tudo mais. Exceção, de novo, vai ser o verb to be e verbinhos que eu chamo de modais, tipo o verbo can, que nós aprendemos esse ano. Esses outros você esquece, ó. A gente ainda não aprendeu, então não vai aparecer para você, tá bom? Vamos seguir. Então, uma frase afirmativa. You speak English. Você fala inglês. E se eu quiser perguntar, você fala inglês? Em português eu só mudo a entonação, põe um ponto de interrogação lá no final, acabou a conversa, né? Aqui eu tenho que pôr o ponto de interrogação também, mas eu tenho que colocar o do lá no começo. Do you speak English? Precisa do do para fazer a pergunta. Sempre, tá bom, gente? Só que esse do não vem antes do verbo, como era o don't. Ele vem antes do sujeito. Esse aqui é o sujeito, gente. Ele vem antes. Outro exemplo. They speak Spanish. Para eu perguntar, eles falam espanhol? Eu vou perguntar, ó, they é com do. Do they speak Spanish? Legal. Então, o do e o pontinho de interrogação lá no final, tá? Mas e para he, she ou it? Nós aprendemos que para he, she ou it tem aquela conversa do S, né? Então, olha, o do funciona para I, you, we ou they. Para he, she ou it, eu vou precisar do does. Então, ao invés de do she ou do he, eu vou perguntar does he ou does she e daí o verbo. Olha lá, eu junto aqui com o verbo go, verbo want, verbo like, na base form, gente, sem o S. Por quê? Porque para he, she, it, eu já usei o does e o does já tem o S aqui, tá bom? Vamos ver exemplos. You speak English. Se eu quiser perguntar, você fala inglês? Do you speak English? Né? He speaks English. Ele fala inglês. Olha, para he, eu coloquei o Szinho aqui. Para you, sem S. Para he, com S. E para eu fazer a pergunta? Ó, vou precisar do auxiliar que tenha o S. Does he speak English? E perceba que quando eu coloquei o does, o speak ficou sem S. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então, olha, gente, quando eu uso o does ou do, mesmo na terceira pessoa do singular, mesmo para he, she, it, o verbo fica sem S no final. Beleza? Então, vamos para a atividade da apostila. Essa atividade está na página número 9. Lá na página 9, vocês têm que formar perguntas com essas palavras aqui. Estão embaralhadas. E depois responder. Resposta curta. Então, lembra que eu vou usar do ou does para fazer pergunta. E que isso vai depender de quem é o sujeito. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem é o sujeito. Porque a estrutura vai ser do ou does, né? Mais sujeito, mais o verbo sem S. Não é? Mais o resto, se tiver. O resto da pergunta. Legal?
Então, ó, primeira coisa eu tenho que achar o sujeito. O do ou does não tá aqui, tá vendo que nenhuma tem? Eu tenho que achar o sujeito, porque dependendo do sujeito eu vou usar do e dependendo eu vou usar does. Vamos olhar a primeira. Like, you e English. Qual delas é o sujeito? Qual é, gente? O sujeito é you, né? Para you, eu uso do ou does? Boa, é do. Então, eu vou escrever do aqui, que é a primeira. E eu sei que é do ou does, depois sujeito. Sujeito eu vi que é you. Agora eu preciso do verbo. Será que o verbo é like ou é English? É like, né? Do you like English? E o English estava ali junto com o question mark. Isso aqui foi até covardia, né? Yes. Ó, se eu pergunto you de você, você tem que responder I. Yes, I. Perguntei com qual? Perguntei com do, né? Começo da pergunta é do, eu respondo com do. Yes, I do. Tá bom? Então dá uma pausa no vídeo e vai fazer as outras. Depois você despausa o vídeo e corrige. Combinado? Completou? Então vamos corrigir junto? Então vamos lá. Na B, o sujeito aqui, qual das três palavras? É o he, né? Para he, eu sei que eu tenho que usar does. Então vou completar aqui com does. Does he. Qual das duas é o verbo? É o play, né? Does he play? E o final, baseball? No. Quando eu pergunto he, você vai responder he também, né? No, he. Olha aqui, perguntei com does. Vou responder com does. Só que eu tenho que lembrar que aqui foi negativo. Então, o does tem que ser negativo. No, he doesn't. Ok? Vamos para a próxima. Letra C. They, book e read. Qual é o sujeito? They. Então, para they, já vou até escrever o they aqui. Eu uso do ou does? Muito bem, é do. Ó, o book é aqui no final, que já está com o ponto de interrogação. Does he read book? Deve ser books, né? É esquisito essa frase. Do they read books? No. Ó, o mesmo, they. Perguntei com do, respondo com do. Do. Só que como é no, o do tem que ser negativo, vira don't. No, they don't. Próxima. Aqui o sujeito é go, she ou to school? She. Vou colocar o she aqui. E eu sei que para she eu faço perguntas com does. Ok, to school tá com o ponto de interrogação, então é aqui no final. E o verbo go fica igualzinho, por quê? Porque o S já tá aqui no go, no does, não é isso? Does she go to school? No. Perguntei sobre ela, vou responder sobre ela também. Perguntei com does, respondo com does. Só que como a resposta é no, o does tem que ser negativo. No, she doesn't. Ok? Tranquilo? Acertou todas? Beleza, vamos para a próxima atividade. Na próxima, nós vamos ler aqui a ficha do Ryan e a ficha da Lucy. Vamos ver o que cada um faz em cada dia da semana. E depois nós vamos escrever frases afirmativas ou negativas a respeito deles, com as palavras dadas aqui. Olha lá, o Ryan tem 16 anos, ele faz aula de inglês. Ele tem aula de inglês, de espanhol na sexta, Friday. Ele joga play volleyball no sábado e ele faz natação, ou ele vai nadar no domingo. A Lucy, ela tem 15, ela tem aula de inglês na sexta, ela joga basquete no sábado e no domingo ela vai esquiar. Chique, hein? Bacana, legal. Então agora nós temos que montar as frases. Olha lá, play basketball. Vou olhar a Lucy. A Lucy joga basketball? Joga no sábado. Então eu vou contar que a Lucy joga basketball no sábado.
Como é que eu faço isso? Olha, Lucy é afirmativa. O play, como Lucy é ela, terceira pessoa, o play tem que ganhar um Szinho. Opa, abriu aqui um menuzinho aqui. Plays basketball. Que dia que ela joga? On. Quando é dia é on, né, gente? Saturday. Lucy plays basketball on Saturday. Vamos ver aqui o Ryan com o go skiing. Ele vai esquiar em algum dia? Não. Ele não vai esquiar. Então, vou fazer assim, ó. Ryan. Negativa é doesn't. Doesn't go skiing. E não vai esquiar. Entenderam? Então, dá uma pausa no vídeo, faz esses outros 4. Quando você terminar, você despausa e confere a correção. Terminou? Vamos conferir? Beleza, vamos lá. He have Spanish class. Ele tem? Tem. He é o Ryan, né? Olha lá, ele tem na sexta. Então, ó, lembra quando eu expliquei para vocês do Szinho que o have é aquele revoltado que não segue regra nenhuma, que ele vira has. Então, he has Spanish class. Que dia? On, porque é um dia. Friday, é sexta-feira. She 16. Ela tem 16? Não. Agora, presta atenção, porque para falar da idade, você se lembra que a gente usa o verb to be? I am 16, I am 15, I am 11. How old are you? Lembra? Então, aqui, gente, para falar que ela não é, lembra da exceção lá na frase negativa? Então, ó, she, verb to be para she é is, né? Só que tem que ser negativo. She isn't 16. Se quiser, pode colocar years old. He goes swimming. Ele vai? Vai. Olha lá. He. Lembra que o go, lembra do os shows da Xuxa são chatos? Quando termina em o, eu tenho que colocar um e antes do s. Goes com o, com e e s. He goes swimming. Que dia que é? On Sunday. Okidoki. E ela tem aula de inglês? Tem, né? Na quinta. Vamos lá. She. Esse aqui já não é novidade pra gente. She. Ups. Gente, o que apareceu aqui? Ai, ela está falando tudo que eu falo? Nossa Senhora. Vou tirar isso. Pronto. She has English class. É na sexta, né? On Friday. Muito bom. Agora, gente, no próximo exercício, o 5, nós temos que fazer, ler as answers, temos que ler as respostas que estão aqui. And make a question. Olha o exemplo. Does Lucy play basketball every Saturday? Yes, she does. Tá. No, he doesn't. Pode ser qualquer coisa, né? Eu posso perguntar se o Ryan joga. Deixa eu ver. Se ele joga basquete no domingo, todo domingo? Porque ele não joga. Ou eu posso jogar. Ele vai esquiar? Não, ele não vai. Então, vamos perguntar se ele não vai esquiar? Tá bom, se ele vai esquiar, né? Does Ryan go skiing every
Sunday, todo domingo. No, he doesn't. E uma coisa que ela não faz aula de espanhol, né? Ela faz aula de inglês na sexta. Vamos perguntar disso? Ok. Does Lucy have Spanish class on Friday? No, she doesn't. E uma coisa que ele faz? Yes, he does. Ele faz aula de espanhol. E ele vai nadar no domingo. Vamos perguntar do nadar? Does Ryan go swimming every Sunday? Yes, he does. Ah, deu certo, né? Beleza? Agora, pessoal, a atividade de asa, que vai também contar para a sua presença nessa aula, está lá no Google Forms. São algumas frases, são todas frases afirmativas, bem tranquilo para vocês fazerem, tá bom? Na próxima aula, na próxima asa, eu vou fazer negativas e interrogativas. Por enquanto, tá só afirmativas. Então, presta bastante atenção. Assiste o vídeo de novo dessa aula com as explicações. Assiste o da aula passada também, tá bom? E daí você completa os exercícios. Combinado? Então, I see you online. Bye, bye!